Tem bastante notícia nesta quinta-feira. Não tem ainda 100% a minha voz, mas notícia tem. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação tricolor de coração e tudo que você vai precisar saber sobre esses últimos acontecimentos relacionados à Fluminense nesta quinta-feira. Semana de vitória na Libertadores, 8 vitórias seguidas, o cenário é positivo, mas a gente tem notícias, como por exemplo, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o jogo confirmado para São Januário, nem tudo são flores, né? Tá confirmado para São Januário, mas já tem, inclusive, preço de ingresso e setorização, né? Se você quiser saber, fica aqui nesse vídeo. Tem também os jogadores da Ucrânia. Você tá sabendo, não vou me ousar aqui explicar conflito de Ucrânia e Rússia e razão e etc. Mas a gente tem que pensar no que essa situação envolve. Inclusive, uma penca de jogadores que está na Ucrânia já pediu para poder sair de lá. E, enfim, vai fazer esse movimento aí. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso. Danilo Barcelos vai para Santa Catarina, tem 2 ofertas de lá. Uma ele já recusou, vamos ver como é que vai funcionar a outra. Além disso, Daniel Ruiz, né? O jogador colombiano que muito chamou a atenção de todo mundo no confronto contra o Milionários. E muito se falou, Fluminense tem que contratar esse jogador. Como é que funciona a questão financeira disso? Como é que é a história desse jogador e o que isso diz sobre a gente fazer um investimento ou não? É o Giro de Notícias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sonzinho que eu faço pra poder testar o microfone e eu sabe, sei lá por que fiz agora. Vamos embora pra esse vídeo. Peço pra que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal e comente aqui embaixo a sua opinião sobre estas notícias. A gente começa falando sobre São Januário, exatamente. O Fluminense jogará lá em São Januário, já temos as informações sobre... Enfim, as informações de ingressos, né? O jogo vai ser lá mesmo, o Fluminense até tentou levar esse jogo de início, né, lá pro Engenhão, aí depois os jogadores, os próprios jogadores solicitaram porque achavam São Januário interessante, aí depois dessa notícia dos jogadores, os jogadores não confirmaram, enfim, foi uma embolação do cacete no final das contas. O Fluminense até tentou antecipar uma volta ao Maracanã e não conseguiu. Acho que eu cheguei a falar isso em algum momento aqui. Eu acho que falei em bastidores lá na transmissão de terça-feira, né? Mas não conseguiu antecipar essa volta ao Maracanã. Há expectativa de que, avançando de fase, o jogo de ida seja lá no Maracanã também. Mas, enfim, a questão é uma expectativa pequena ainda. O jogo é no São Januário, isso que importa. Vamos lá. Primeira informação. O ingresso está sendo vendido nesse.com.br. Os sócios compram ingresso já bem rápido. Como sócio já abriu a venda. Inclusive, aquele sócio padrão, né? Quem é sócio 100% vai poder comprar o ingresso com 100% de desconto. Quem é sócio 50% vai comprar ingresso com 50%. Quem é sócio guerreiro tem um desconto ali de alguns reais. Quais são os valores? Bem, valor público total, tá? Público aberto. R$80, 40 a meia entrada. Esse é o cenário. R$80 é o ingresso, 40 a meia entrada. Tem ingressos e isso pro setor social, tá? Pra arquibancada social. Pra arquibancada geral, que é onde fica a maior parte das torcidas, né? R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. Então tem a social, né? O setor social lá de São Januário, R$80, e tem a arquibancada que custa R$60. Normalmente a galera, claro, prefere ir de arquibancada, né, a maioria. Mas quem às vezes, gosta de assistir o jogo sentado, ou gosta de assistir o jogo em pé, mas não quer muito a muvuca e tal, paga um pouquinho mais caro e vai lá pro setor social. Descontos de sócio, apenas para poder deixar isso bem, bem claro. Esse ingresso, quando divulgou lá em agosto do ano passado, o Fluminense divulgou aquela bonificação para os torcedores, os sócios, que foram sócios durante a pandemia, aquele sócio em dobro, né? Se você tem 100%, você vai ter 2 ingressos. Se você tem 50%, você vai ter um ingresso inteiro de graça. Essa bonificação não estava incluído em alguns jogos. Eu citei isso na época, bati bastante na tecla, olha, fiquem sabendo para quando chegar esse tipo de jogo, não reclamar e etc, etc. Os jogos da Libertadores são um desses. Então, neste jogo da Libertadores, o Fluminense obviamente espera fazer caixa, né, financeiro, não
não tem essa bonificação em dobro. Basicamente ali é para jogo do Carioca e do Brasileirão, tá? Esse é o cenário dos jogos da bonificação em dobro, que já é muito bom porque são jogos de menos apelo, e aí, pô, o cara não paga pra ir num jogo de menos apelo, né? Nos jogos de grande apelo, eu tenho certeza que o sócio de 50% não vai reclamar de pagar R$20 pra ir pra arquibancada, já que o desconto é até maior do que o normal. O sócio de 50% tá tendo 50% em relação ao ingresso de 40%, e na verdade o ingresso é de 60%. Então tem um descontinho um pouco maior ali também. É isso. Sócio 100%, né? Tricolor de coração, plano check-ins e tal, de graça, né? 100% de desconto. Sócio futebol, Eterno Amor e o pacote de jogos, que é aquele sócio de 50%, paga só R$20 no ingresso de 60%. E pra quem é sócio guerreiro, que é a maioria atualmente, aquele sócio de R$9,90, olha a vantagem, hein? R$9,90. O cara vai ter R$20 de desconto nesse jogo da Libertadores. Ele vai pagar só 40 na arquibancada. O preço para o setor social tá tudo lá descrito no site do Fluminense. Vale, vamos pra esse jogo. É dia do meu aniversário, é o último dia de carnaval e eu vou estar nesse jogo. Então, pô, vambora. Bem, a gente fala rapidinho de Danilo Barcelos. Isso porque 2 times de Santa Catarina, Avaí e Figueirense, 2 times de Florianópolis, segundo o Netflu, tentaram a contratação do jogador. O Figueirense está na Série C, o Avaí na Série B. Bem, o Figueirense já foi descartado de cara por Danilo Barcelos porque está na Série C. Então ele não quer descer para jogar na terceira divisão. Já em relação ao Avaí, o Avaí que estava na Série B e subiu de volta, né? Eu falei Série B, mas ele joga a Série A desse ano, ele ainda tá nessa subida. A questão é salário. Bem, o Avaí não conseguiu chegar no valor que Danilo Barcelos espera, e como ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano, no pior dos mundos pra ele, vai ficar 1 ano sem jogar e recebendo salário. Esse é o problema. Ele deve sair, óbvio, o jogador gosta de jogar futebol e aceita às vezes receber, não. Ele só tem contrato até o final do ano. E aí, no ano que vem ele vai fazer o quê? Vai receber menos da metade disso, porque ficou 1 ano sem jogar, quem vai querer contratar? Óbvio, ele vai sair aí ainda. Mas esse é o problema de você fazer contrato longo com um jogador mediano com salário acima da média. Você fica com o prejuízo torcendo pra ele sair antes da hora. Você já baixou o OneFootball? Lá tem notícias do Fluminense, cara. Olha que o link tá na descrição. Tenho certeza que você já desceu pra ler comentário, pra comentar, que você faz isso enquanto tá vendo o vídeo. Eu sei disso. Abre... Oi, alô, você que tá só me ouvindo. Eu sei que você faz isso também, tá? Não tem problema nenhum, não. Pode só me ouvir. Mas pega seu celular aí rapidinho agora, no metrô, clica aí no link do OneFootball que tá aqui na descrição e faz o download. Isso dá uma moral grande aqui pra gente, beleza? Aplicativo, pô, bom pra cacete, notícias, resultados ao vivo. Baixa aí, nem vai ocupar o espaço no seu celular, te garanto. Vai lá. Bem, outra notícia, agora a gente fala de Daniel Ruiz, jogador da Colômbia, que obviamente não tem notícia nenhuma relacionando ele a Fluminense, tá? Eu só queria deixar claro isso. Aqui é mais uma daquelas coisas que eu faço aqui do canal. Eu não tô ajudando o Fluminense a contratar. Eu não tô falando, muitos tricolores entraram em contato comigo perguntando de Daniel Ruiz. Até que nesse caso até valeria, porque de fato alguns tricolores fizeram essa pergunta pra mim e eu não sabia responder. Que era... Vale o Fluminense... Deu uma desafinada agora, né? A voz tá meio ruim. Vale o Fluminense contratar o camisa 10, que jogou muito bem, foi muito elogiado pelo Jimenez, né? Pelo Gabriel Jimenez, participou aqui, que é lá do Mundo Mídias. Foi muito elogiado pelo Bruno Cortez, que é lá do Sudaca Brasil, né? Canal sobre futebol sul-americano, enfim. Já há notícias de questão de Europa, etc. Fui pesquisar sobre ele na questão financeira, né? Tipo assim, vamos lá. Ah, Gabriel, ele tá avaliado no Transfer Market como... Dane-se, o Transfer Market, eu já falei isso aqui e vou repetir. O Transfer Market, o valor de mercado lá, tem várias matérias disso, o Rodrigo Capello, inclusive, já fez matéria disso, é no chute. Exato, o próprio Transfer Market já confirmou isso. É no chute. Eu olho e falo bem assim... Esse cara tem experiência na Europa, várias pessoas, né, fazem isso. A experiência na Europa, ele vale 2 milhões. Aí o outro fala 1 milhão e 900. O outro fala 1 milhão e 300. No final eles fazem uma média, é no chute. Tanto que Casares, quando chegou ao Fluminense de graça, valia 2 milhões de euros. Aí você vai falar, o Fluminense trouxe de graça um jogador que valia 12 milhões, 13 milhões de reais na época. Então, obviamente, valor de mercado no Transfer Market não serve para nada, porque tudo ali é no chute. Então, deixando claro isso, qual que é o verdadeiro valor do Daniel Ruiz? Fui pesquisar, ele chegou ao Milionários no ano passado, né? Ele veio por empréstimo do Fortaleza, não do Fortaleza do Brasil, do Fortaleza lá da Colômbia. E, bem, ele chegou como empréstimo para a temporada 2021
com uma opção de compra fixada. E depois foi comprado o Milionários exerceu essa opção de compra. O que isso quer dizer sobre valores? O principal, valores. Bem, no caso de Daniel Ruiz, essa opção de compra foi feita por um valor até baixo, que foi, na época, eu fui até rever aqui para ver se estava certinho a questão do valor mesmo. Na época, ele foi comprado por $350 mil, 80% dele. Foi o que confirmou o presidente do Fortaleza Seif, foi quem confirmou esse valor, que o Milionários comprou esse jogador por $350 mil, 80% dele. E parcelado ainda tem esse detalhe. Então o Milionários pagou só $350 mil por esse jogador. Foi algo perto, tudo bem, sim, é só, mas foi algo perto do que... enfim, não dá nem pra estimar muito aqui, é muito pouco dinheiro, mas óbvio, era um cara da segunda divisão da Colômbia, não tinha se destacado em nada, é a mesma coisa de quando a gente pega um moleque de estadual aqui. Se destacou lá, essa matéria é do Marca da Colômbia, por sinal, tá lá a matéria, falando disso. Na verdade, enviou ali ainda um jogador, né, o Sebastián Navarro, vai ficar com eles, enfim, tem uma outra questão de negociação, mas o importante o Milionários pagou $350 mil nele por 80%. E agora, saiu uma matéria antes desse jogo contra o Fluminense, a matéria do dia 17 de fevereiro, no Antena 2, no site Antena 2, falando, Daniel Ruiz custa um dinheiro, traduzindo. A cifra, um dinheirão, né, uma grana preta, como chamavam aqui, a cifra que os Milionários pedem para sua assinatura. Segundo a informação do Antena 2, a matéria do repórter John Sebastián Huerfano Sanchez diz que eles não venderiam por menos de $1.300.000, que por sinal é o valor que está lá no Transfer Market. Mas que informações diz que eles não venderiam isso, que ainda é um valor baixo. Óbvio que, a partir do momento que o Daniel Ruiz se destaca com a camisa 10, com 20 anos, se destacando com a camisa 10 do Milionários no jogo contra o Fluminense, esse valor sobe. A gente tem que parar de achar que todo mundo é trouxa e só a gente é esperto, né? Não é isso. O valor subiria. Mas o Fluminense oferece ao Milionários uma visão muito maior. Como consegue isso? Pode oferecer, tá? Quando eu digo isso, não é que ofereceu. Pode oferecer isso. Uma visão maior. O jogador se destacar, o jogador render aqui e poder ser vendido pra Europa com o Milionário segurando 30%. Eles seguram 30%, o Fortaleza lá ainda tem 20% e o Fluminense compra 50%, de repente por esse valor, $1.200.000. É uma negociação possível. Fato é, o jogador foi muito elogiado, fez um ótimo campeonato colombiano de 2021 e fez, no momento que tá tocando um despertador aqui, e fez um ótimo colombiano em 2021 e fez um bom jogo contra a gente. Não é caro o investimento. Precisa saber o histórico de lesões, todo aquele histórico que o scout teria para saber se valeria a pena. Mas o investimento, por exemplo, nesse cenário que eu falei, seria um bom investimento. $1.200.000, $1.300.000 com o Fluminense falando, olha só, ofereço aqui um bom salário pro cara, faço a compra, etc. Você ainda fica com um percentual e olha como eu vendo bem pra Europa. A gente garante que, um moleque aí do Fluminense não sai por menos de $1 milhão pra Europa, né? Por exemplo, Gabriel Teixeira, que jogou meia temporada, 3 lesões seguidas, isso aqui tá sendo por 2 lá pros Emirados Árabes. Então o Fluminense pelo menos conseguiria prometer uma boa venda, além de, eliminando o Milionários, poder ficar com destaque e ainda projetar esse destaque na Libertadores. Não é uma negociação difícil. A princípio de valores, não é não. Última notícia. Os jogadores que estão na Ucrânia, falando bem rápido até sobre isso, até para o vídeo não ficar muito longo. Bem, tá tendo conflito na Ucrânia, os jogadores que lá estão já fizeram um vídeo, inclusive capitaneado ali o vídeo dos jogadores do Shakhtar Donetsk, que Donetsk é a região mais complicadíssima ali disso tudo. Fizeram um vídeo já pedindo para voltarem pro Brasil, para serem tirados de lá e etc. E são vários os jogadores que estão por lá. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando mais sobre a situação, mas é importante a gente ter noção de uma coisa. Primeiro, a gente está falando de pessoas. Trabalhadores brasileiros estão na Ucrânia e estão pedindo para voltar para o Brasil. Primeiro ponto, tá? Então, jogador... Não, nesse momento é todo mundo pessoa só. E o segundo ponto, vale um destaque, que é... Nem todo mundo que tá pedindo para voltar para o Brasil vai ficar no Brasil, não. Os caras não querem jogar mais no Shakhtar, não vão jogar no Shakhtar, não vão jogar na Ucrânia, talvez não vão pra Rússia também. Mas, enfim, são jogadores que a maioria deles tem mercado na Europa ainda, vão jogar a segunda divisão da Inglaterra, ou vão jogar o campeonato, sei lá,
chutando aqui um campeonato da Islândia, vão voltar para a Europa. Muitos deles vão preferir isso, mas querem, obviamente, pedir asilo ao Brasil, porque são brasileiros, para poder voltarem para cá. Tem vários jogadores, né, lá, como Maicon, que era do Corinthians, Dodô, que foi do Curitiba, o Marlon Santos, que é nosso zagueiro aqui, foi revelado aqui no Fluminense, Pedrinho, que saiu do Corinthians, você vai ter ali David Neres, né, esse então tem mercado ainda na Europa, também conseguiria sem dúvida, Alan Patrick, que jogou no Flamengo, no Santos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é do conhecimento geral, e tem uns moleques ainda, esses do Shakhtar, né. Fora do Shakhtar tem Casares, né? Teve a situação de Casares que ainda estava treinando na Turquia, não tinha ido lá pro Metalist pra Ucrânia, então pelo menos isso. Tem Vitinho do Atlético Paranaense também, né? Só que ele tá em Kiev, tá no Dinamo de Kiev. Enfim, vamos ver, tem vários jogadores, são mais de 90 jogadores brasileiros lá, vamos ver. Mas fato deve ter uma série de jogadores ficando no Brasil. Isso sem dúvida deve acontecer. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Até a próxima, valeu.